Visualizar. Vou colocar aqui a tela. Deixa eu colocar aqui. Estão visualizando a tela? Estão visualizando? Sim. Sim? Ah, ótimo. Então vamos lá começar, tá? A primeira parte do nosso quiz é sobre a relação educação e sociedade, tá bem? Então vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: a respeito dos fundamentos da educação e da relação educação e sociedade em suas dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica, julgue o item subsequente. A função da educação em uma abordagem marxista é exclusivamente a reprodução social. Então, essa questão está falando que a abordagem marxista, ela vê a educação aí de forma reprodutora, né? Essa questão vai estar errada, porque Marx, né, Karl Marx, ele vê como funcionalidade da educação a transformação social e não a reprodução, tá bom? Então, vocês vão colocar aí no gabarito errado. 2. A concepção da educação como técnica social desenvolvida por Karl Mannheim difere da função da educação como integração social apresentada por Durkheim. Para Mannheim, a função da educação é transformação social, enquanto para Durkheim, esta deve reforçar as características já existentes na sociedade. Bom, essa questão também está errada, tá? Porque ambos os autores, eles veem a educação como algo conservador, né, de forma conservadora. Eles não visam a transformação social, tá? Eles visam aí a conservação social. Então, essa questão aqui também vai estar errada, ok? Vamos para a próxima. A institucionalização das pedagogias progressistas. Quem são as pedagogias progressistas, né? A libertária, a libertadora e a crítica social dos conteúdos. Tem sido facilitada pelo processo de globalização da economia capitalista. Outra questão errada. Sabe por quê? As pedagogias progressistas, elas criticam a economia capitalista, porque as pedagogias progressistas são pedagogias socialistas, então elas criticam a economia capitalista. Então, a economia capitalista não facilita, né, a institucionalização das pedagogias progressistas. Então, a questão 3 também vai estar incorreta, tá? 4. Define-se educação como a transmissão integrada da cultura em todos os seus aspectos, mediante a utilização de método pedagógico que decorrerá das condições culturais e materiais de determinada sociedade. Essa questão aqui está certinha, né? A educação, ela pode ser, a educação formal aí, né, no caso, pode ser definida dessa forma, tá? Como a transmissão daquilo que historicamente foi acumulado, de conhecimentos que foram acumulados durante a história, né? Então, essa questão vai estar correta. 5. A conversão do ato de educar exclusivamente em técnicas de reproduzir conhecimentos, hábitos e atitudes nos educandos coloca no mesmo plano
não humanista educadores, como Burrus Frederic Skinner, né, a gente chama mais por Skinner, e Celestin Freinet, uma vez que ambos adotam uma abordagem individualizada do ensino, tá? Essa questão vai estar errada. E por quê? Freinet, ele está dentro da concepção humanista, tá? E ele não vê, né, o ato de educar como algo reprodutivo, né? Como se a gente tivesse que reproduzir técnicas, assim como Skinner ele visualiza. Então, Freinet e Skinner, eles não estão no mesmo plano, tá? Porque Freinet, ele é humanista, tá? Então, a questão aqui vai estar incorreta, tá? 6. A educação em uma abordagem funcionalista é essencialmente um meio de socialização dos indivíduos, a fim de torná-los membros de uma dada estrutura pré-estabelecida, exercendo, portanto, a função de integração social. Essa questão ela vai estar certa. Por quê? Quem fala dessa abordagem funcionalista é Durkheim, tá? E Durkheim, ele também vai falar sobre essa integração social. Mas no caso de Durkheim, não vejam a integração social como algo bom, tá? Porque toda sociedade, independente se ela é conservadora ou transformadora, vai haver uma função integradora, né, dessa sociedade, tá? Então, nesse caso aqui, integração social não percebam como algo bom, tá? Porque na abordagem funcionalista de Durkheim, a sociedade ela tem que ser preservada, né? Do jeito como ela está. E a questão ela traz isso, né? Que nessa abordagem funcionalista há uma função aí integradora da sociedade. Então, o item vai estar correto segundo a abordagem funcionalista, tá bom? Professor, Oi. eu também fiquei com a dúvida, porque essa socialização dá uma ideia para a gente de algo progressista, mas pelo que eu entendi, não tem nada a ver, né? Não, não. Não é algo progressista, tá? A socialização só no sentido mesmo de uma questão social, né? Porque Durkheim, ele fala que algumas pessoas foram feitas para pensar e outras foram feitas para agir, né? Há uma separação aí desses seres que são pensantes e aqueles que só vão agir, né? Então, por isso, uma abordagem funcional, né? Ele dá essa funcionalidade às pessoas. Mas esse meio de socialização aqui não é voltado a uma questão transformadora, mas conservadora, tá? Obrigada. Por nada. 7. O sistema educacional idealizado por Auguste Comte tem origem na Lei dos Três Estados, que faz referência a estados da região Sul, considerado os de maior desenvolvimento educacional, né? Essa questão aqui, ela foi tirada, eu acredito que ela tenha sido tirada de alguma prova relacionada à região sul do nosso país, né? Essa questão, ela vai estar certa, tá? Porque realmente quem fala sobre os três estados, né, são estados de pensamentos, tá bom? Foi Auguste Comte. Então, se na hora da prova você se deparar com essa expressão, né, três estados de pensamento, essa questão tem que falar que essa lei foi desenvolvida por Comte, tá bom? Comte, inclusive, é o pai do positivismo. 8. Nesta abordagem, é dada a ênfase no papel do sujeito como principal elaborador do conhecimento humano. Dá ênfase ao crescimento que dela se resulta,
centrado no desenvolvimento da personalidade do indivíduo e na sua capacidade de atuar como uma pessoa integrada. As características apresentadas pertencem a que abordagem de ensino? Ó, aqui, né, nessa introdução aí da questão, ela traz algumas palavrinhas-chave que já faz a gente entender qual é essa abordagem, né? Ó, primeiro, ênfase no papel do sujeito, tá? Se a ênfase é no papel do sujeito, a gente já pode tirar a visão comportamentalista, tá? E a tradicional, porque essas concepções não dão ênfase ao sujeito, tá bom? E aí depois ele fala assim, ó, centrado no desenvolvimento da personalidade. Quando falar desenvolvimento da personalidade, autorrealização, né? Nós estamos falando de uma abordagem humanista, tá bom? Então, só por conta, né, dessa introdução aqui, falando que dá ênfase no papel do sujeito e centra-se na personalidade do indivíduo, eu já sei que a questão está falando de uma abordagem humanista. Por quê? A abordagem humanista ela leva mais em consideração os aspectos psicológicos do que pedagógicos. Então, nessa abordagem, né, que é de Carl Rogers, o principal representante, a gente vê que o desenvolvimento ele tem que ser de personalidade. Então, o indivíduo tem que desenvolver aí atitudes, motivações, autorrealizações, né? Então, a 8 vai ser a letra B, humanista, tá bom? 9. Gadot menciona em seu livro que o pensamento pedagógico positivista consolidou a concepção burguesa de educação. Quando a gente vê esse termo positivista, a gente vai ligar às pedagogias tradicionais, tá? Para os pensadores positivistas, a liberação social e política passava pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, sob o controle das elites. São representantes do pensamento positivista, né? Emily Durkheim, sim, ele é positivista. Comte, sim, também é positivista. Montaigne, né? Montaigne, esse aqui já não é. Michel de Montaigne, ele vai ser humanista, tá? Aí vocês podem puxar uma setinha para o material de vocês. Pestalozzi, né? Pestalozzi não é positivista. Pestalozzi também vai estar dentro de uma abordagem humanista. Então, aqui a gente já sabe que ele não é positivista. M. Durkheim, sim, e Comte também. C. Comte, sim. Spencer também vai ser, e Durkheim. Spencer, ele é um teórico, um filósofo dentro do liberalismo, tá? Das concepções liberais. E as concepções liberais estão ligadas ao positivismo. Então, aqui eu já sei o gabarito da questão 9, tá? Então, só para a gente fazer as demais, D, Durkheim, ele é tradicional, positivista. John Dewey já não é, né? A gente sabe que ele é progressivista. Comte, ele é positivista. Né? Comte, positivista. Maria Montessori e John Dewey, não, porque aqui eles serão progressivistas, tá bom? Estarão dentro das concepções renovadas aí. Então, nosso gabarito da 9, letra C de casa. 10. Oliveira, em Educação Infantil, Fundamentos e Métodos,
faz um panorama da educação infantil europeia no século XX, na qual cita o trabalho de o que marca a chamada pedagogia experimental. Essa pedagogia experimental está ligada à abordagem cognitivista, né, e às tendências renovadas. Então, a gente tem que procurar aqui quem faz parte da tendência renovada, tá? Frenet, ele faz da libertária, né? Ele não está dentro da pedagogia experimental. Comte, ele é o pai do positivismo, né? Então ele também não está. Agora, Pestalozzi, sim, ele já está dentro da pedagogia experimental. A gente quer que todos estejam dentro dessa pedagogia. B, Montessori, sim. De Crowley, também, ele é um autor dentro das renovadas. E Piaget, né? Piaget também é um cognitivista e ele está ligado à pedagogia experimental. Então, aqui eu já encontrei, né, a minha resposta correta, que é a letra B. As demais eu já fiz aqui, né? Comte, Frenet, Pestalozzi, Comte, Montessori, Frenet. Então, o gabarito dá 10, letra B de bola. E aqui nós temos o nosso gabarito, tá? Agora nós vamos falar sobre o planejamento escolar, mas deixa eu só olhar aqui o chat primeiro para ver se está tudo ok, que vocês não deixaram nenhuma dúvida, né? Então, podemos seguir em diante. Então, agora, saindo dessa relação educação e sociedade, gente, se vocês estiverem vendo uma fumacinha aqui atrás, né, de mim, é porque eu tô com o umidificador ligado, porque tá muito quente, né, hoje. Eu tô até de regata também por conta disso. Hoje muita gente passou mal por conta desse calor aí, tá? Então, se vocês estiverem vendo uma fumacinha, é por isso. Vamos lá ao próximo item, né? Planejamento escolar. Vamos começar aí a fazer as questões. 1. Em uma perspectiva transformadora, o planejamento deve refletir um conjunto de ações coordenadas entre si, buscando garantir o alcance de resultados certos, previsíveis e imutáveis para atender às dificuldades, problemas e potencialidades identificados no cotidiano escolar. Ó, quando a gente planeja, né, a gente até tenta enxergar uma previsão, tá? Mas pode acontecer imprevistos também. E quando acontecem imprevistos, esse planejamento ele precisa ser flexível, ou seja, mutável, né? Então esse item vai estar incorreto, né? Porque o planejamento ele não pode ser imutável, tá bom? Então um vai estar errado. 2. De acordo com o caderno pedagógico, o planejamento na educação infantil, uma ação pedagógica é planejada com base nas metas estabelecidas para um determinado grupo de crianças. Nesse sentido, a ação do educador inclui a seleção das experiências a serem proporcionadas, que precisa considerar 4 aspectos a saber, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Intencionalidade do educador? Sim, né? Inércia das crianças, aí não, né? Como se elas estivessem, sabe, sem participação ali, sem nenhum tipo de interesse. Então, aqui a gente já sabe que a letra A vai estar incorreta. Interação entre crianças e adultos, entre crianças, fragmentação da proposta, também não, né? Então, a gente já sabe que a letra A está incorreta. B, intencionalidade do educador? Sim, né? Interesse das crianças? Sim, a gente não quer inércia, a gente quer interesse, né? Interação entre crianças e adultos e entre crianças? Também sim, né? Complexidade da proposta? Para mim, esse item ele já está correto, mas vamos ler as demais, tá bom?
C, interesse das crianças, sim, né? Animosidade entre crianças e adultos e entre crianças, essa animosidade não soa bem, né? Então, esse item, provavelmente ele está errado. Simplicidade da proposta, também não, né? Intencionalidade do educador, sim, né? Letra D. Complexidade da proposta? Sim, né? Negligência do educador? Claro que não, né? Então, aqui a gente já sabe que esse item também está correto. Então, a nossa resposta correta vai ser letra B de bola, tá bom? 3. Professor, eu não entendi essa complexidade da proposta. É porque o planejamento, né, ele não pode ser algo simples, né? Ele não pode ser algo assim simplista. O planejamento realmente, de fato, ele é complexo, né? Então é nessa abordagem aí, entendeu? Sim, entendi. Tá? Então, é nesse sentido. Só que essa questão é de prefeitura, né? Provavelmente eles tiraram. Ah, aqui, ó, eles tiraram do caderno pedagógico do planejamento da educação infantil, né? Do Sistema Municipal de Educação. Então, são aspectos aí que esse caderno evidencia, né? Mas a complexidade é nesse sentido, porque o planejamento, ele não é algo simplista, ele é algo de fato complexo, tá? 3. Um ponto prescindível, ou seja, dispensável do planejamento escolar é a filosofia que se pretende adotar para a educação. Opa, aqui a gente já sabe que o item está incorreto, né? Porque toda ação pedagógica, ela tem uma filosofia, ela tem uma pedagogia por trás, né? E isso não é dispensável, é indispensável. Todo ato pedagógico, ele precisa ter intenção, né? Ele precisa ter uma filosofia que dá base a essa ação. Então, aqui a gente já sabe que o item está incorreto, tá bom? 4. Todo início de ano, a direção de determinada escola pública elabora o novo planejamento da unidade. Entretanto, os problemas se agravaram na escola e a direção foi alvo de críticas por adotar métodos centralizados de trabalho. Os professores sugeriram a elaboração de um planejamento participativo. Para viabilizá-lo, o diretor precisa organizar um grupo de trabalho com os docentes mais qualificados? Não, tá? Quando a gente fala de planejamento participativo, o nome já diz, né? Todos precisam participar aí da elaboração desse documento, não só os professores que são mais qualificados aí frente ao diretor, né? B, contratar consultores especializados que proponham soluções para a escola, piorou, né? Quem precisa realizar esse planejamento são os próprios atores ali da escola. C, adotar procedimentos que possibilitem controle eficaz das ações. É muito difícil você adotar um procedimento onde você vai controlar de forma eficaz as ações, né? Ainda mais se falando da comunidade escolar, uma comunidade muito complexa. Então, esse item aqui também está incorreto, né? D, convocar os funcionários para que tragam sua contribuição nas reuniões. Olha só, contribuir não é o mesmo que participar, né? Quando a gente participa de um processo do início ao fim, né? Quando a gente só contribui, parece que já tem algo e você só vai contribuir com isso, né? Então, essa questão aqui também está incorreta. Provavelmente é o nosso gabarito, né? Ó, envolver toda a comunidade na tomada de decisões, perfeito, e na construção das propostas, ótimo.
Planejamento participativo é justamente isso, todos participam nas tomadas de decisões, tá? Então, o gabarito da 4, letra E. 5. Sobre os vários tipos e níveis de planejamento, assinale a alternativa correta. A. O planejamento curricular é o de maior abrangência. Aqui eu já sei que está errado, tá? Porque o planejamento de maior abrangência é o planejamento educacional, tá? Esse que vai ser o de maior abrangência aí. B. O planejamento escolar é a atividade que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Esse item aqui, ele está correto, né? Quando a gente fala de planejamento escolar, a gente está falando dessas atividades que envolvem o todo dentro da escola. Por isso que o PPP, a proposta pedagógica, né, faz parte aqui do planejamento escolar. Então, esse item, ele vai ser o correto. Vamos olhar as demais só para a gente fazer as correções, tá? C. O planejamento de aula envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino, que será projetada para o ano letivo e constantemente avaliada. Aqui, esse item vai estar incorreto, porque o planejamento de aula é aquele que acontece dentro de sala de aula, né? Realizado ali pelo docente, visando o processo ensino e aprendizagem, né? Esse planejamento aqui, ele vai ser o planejamento de ensino, tá? Ele vai ser um pouco mais amplo, né? Ele vai ser mais amplo que o planejamento de aula. Então, esse item está incorreto. D. Planejamento educacional é a organização da dinâmica escolar. Aqui a gente já sabe que está errado, tá? Porque o planejamento educacional é aquele planejamento amplo, né? Um exemplo de planejamento educacional é o Plano Nacional de Educação, o PNE, né? Percebam que ele é amplo, né? Ele vai abordar aí todo o Brasil. Então, ele não vai tratar da dinâmica escolar, tá? E letra E, o planejamento de ensino organiza ações referentes ao trabalho na sala de aula. Quem faz essa organização do trabalho na sala de aula é o plano de aula, tá? Lembram que eu falei? O plano de aula que organiza essa dinâmica do processo ensino e aprendizagem, que é algo que acontece dentro de sala, né? Então, aqui na letra E será o plano de aula, tá bom? Então, esse item aqui também estará incorreto. Então, o gabarito da 5, de fato, é a letra B, tá bom? 6. O planejamento educacional é um processo contínuo que se preocupa com o para onde ir e quais as maneiras adequadas para chegar lá. Tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras, para que o desenvolvimento da educação atenda tanto às necessidades do desenvolvimento da sociedade, quanto às do indivíduo, assim é correto afirmar que o planejamento. Vamos lá. Então, ele quer a alternativa correta que fala sobre o planejamento. Deve estabelecer as condições necessárias para o aperfeiçoamento dos fatores que influem diretamente sobre a eficiência do sistema educacional e alcançar maior coerência interna na determinação dos objetivos e nos meios mais adequados para atingi-los, né? Aqui o planejamento está sendo tratado de forma mais ampla, né? Qual é o objetivo do planejamento, né?
Para mim, essa questão ela já está coerente com esse conceito de planejamento amplo, tá? Mas vamos ler as demais, tá bom? Só para a gente ver o gabarito. B. Implica necessariamente a participação de todos os elementos envolvidos no processo, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a busca da unidade entre teoria e prática. Olha só, a unidade entre teoria e prática tem que ser algo imprescindível, não dispensável, prescindível, né? A letra B, a gente já sabe que está incorreta. C, é aquele que visa objetivos abstratos, né? O planejamento, ele não visa objetivos abstratos, mas sim objetivos concretos, né? Mas vamos lá, com a utilização de linhas interruptas de pensamento, né? Ou seja, ele é imutável, não pode ser mudado, né? Mas flexíveis o bastante para tomar caminhos diferenciados sem perder a direção. Aí sim, flexível ele precisa ser, né? Mas esse item ele vai estar incorreto. D. Deve relacionar parcialmente o desenvolvimento do sistema educacional com o desenvolvimento econômico e social. Ó, desenvolvimento econômico e social sempre estarão ligados ao sistema educacional, tá? Não tem como um andar de um lado e o outro andar do outro, né? Eles sempre estarão, essas questões socioeconômicas, né, e educacionais, elas sempre estarão relacionadas e não é de forma parcial, porque a gente sabe que questões socioeconômicas influenciam diretamente o sistema educacional. Então, aqui eu já sei que deve estar errado, tá? Então, aí a questão continua assim: integralmente com o desenvolvimento partidário, não, né? A escola ela não deve ser partidária. A gente não deve ter um partido, né? Bem como conciliar e aperfeiçoar a eficiência interna e externa do sistema. Bom, esse item aqui, ele vai estar incorreto, tá? E letra E, é um elemento que integra a escola e o contexto social. Em virtude disso, é necessário que se paute no estudo presumido da escola em relação ao contexto, o que demanda não só a descaracterização do universo escolar, como também evidencia os interesses individuais de cada educando, né? Essa questão aqui, ela também não está legal, porque dentro do contexto escolar, a gente não consegue presumir, né, as coisas. Por quê? Dentro da escola acontece tantas coisas, né, que é complicado a gente presumir esses contextos, né, e a gente também não quer descaracterizar o universo escolar, porque o universo escolar, ele tem características próprias, né, então esse item aqui também vai estar incorreto, então o nosso gabarito correto, né, das 6, de fato, será a letra A. Essa questão aqui, ela é bem complexa, né? Bem chatinha aí. 7. Comumente, entendemos que o processo educativo deve estabelecer direcionamento, traçar caminhos, indicar metas, fins e objetivos. Para isso, é necessário que o próprio processo educativo estabeleça uma previsão do que pretende desenvolver ou alcançar. Isto é, que se estruture por meio de atitudes científicas utilizando paradigmas de ensino. A primeira dessas atitudes é a previsão do planejamento de todo o processo educacional. A partir dessa ideia, os profissionais da educação, em geral, costumam deduzir que o planejamento é, né, mais uma questão aí que vai falar sobre essa questão do conceito do planejamento, né? A, uma atividade cognitiva, né?
a qual pesquisa previamente aprender as formas de estruturar o processo educacional. Vejam bem, a gente não pode falar que o planejamento é uma atividade cognitiva, porque essas questões cognitivas, né, elas estão ligadas ao aluno, né, e quem realiza o planejamento é o professor. O aluno pode participar? Ele até pode, né, mas quem realiza esse planejamento, quem enxerga esse horizonte é o profissional de educação. Então, esse item aqui, ele está incorreto. B, uma relação de equilíbrio entre a política de educação e o processo de ensino e aprendizagem, justamente para para conhecer melhor o processo educacional com a finalidade de dominar alguns procedimentos acadêmicos, né? Essa questão aqui, ela está muito assim, né? Vaga. Na verdade, ela não está falando nada sobre planejamento, tá bom? Então, esse conceito, esse item aqui não está conceituando, não está deduzindo o que é planejamento. C, um instrumento básico de todo o processo educativo, que indica várias direções a ser seguida. Opa, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente fala de direções, né? Esse item, para mim, é o melhor, né? Então, vamos ler as demais aí. D, um esquema de relações interpessoais, né? A gente pode caracterizar o planejamento como um esquema de relações interpessoais? Aqui eu já sei que não, tá? Que faz do processo educativo um sistema cooperativo com definições especificamente coletivas, né? É, essa questão de esquematizar relações interpessoais não está dentro de um contexto de um planejamento, porque o planejamento ele é muito amplo, né? E ele vai indicar, como a outra questão falou, direções, né? Então, esse item aqui está incorreto. É um instrumento que facilita a construção de significados ao desenvolvimento da aprendizagem que são articulados em meio ao processo educativo. Ó, ele até, o planejamento, ele é até um instrumento, sim, tá? Que facilita aí a construção de significados. Mas, quando a gente fala de planejamento, no sentido mais amplo, né? Que é o que a questão está falando, ó, o que, que a gente pode deduzir do o que é planejamento, né? A gente não está falando de um planejamento só de ensino, que é aquele que acontece o desenvolvimento da aprendizagem. A gente está falando do planejamento num sentido amplo, geral. Então, essa questão aqui também estará incorreta, porque, mais uma vez, ó, o item ele está falando sobre planejamento, e não especificando o planejamento de ensino, né, por exemplo. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, porque o planejamento, ele realmente vai ser um instrumento básico, né, é algo que tem que ser realizado no processo educativo, e ele vai indicar aí várias direções. Tá? Então, o gabarito, letra C. 8. De acordo com Libânio, a ação de planejar não se reduz ao simples preenchimento de formulários para o controle administrativo. É antes a atividade consciente da previsão das ações docentes, fundamentadas em opções políticos pedagógicas e tendo como referência permanente as situações didáticas concretas, isto é, problemática social, econômica, política e cultural que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade que interagem no processo de ensino. O planejamento escolar tem, assim, as seguintes funções. Então, vamos lá falar sobre planejamento escolar. Ele tem a função de atualizar o conteúdo do plano sempre que é revisto, aperfeiçoando em relação a progressos feitos no campo de conhecimentos,
adequando as condições de aprendizagem dos alunos aos métodos, técnicas e recursos de ensino que vão sendo incorporados na experiência cotidiana, tá? Esse item aqui, ele vai estar correto, né? Quando a gente está falando agora do planejamento escolar, tá bom? Então, tá certinho aqui. 2, facilitar a preparação das aulas, selecionar o material didático em tempo hábil, saber que tarefas professor e aluno devem executar, replanejar o trabalho frente às novas situações que aparecem no decorrer das aulas, né? Essa questão aqui, ela também vai estar correta, tá? 3, assegurar a racionalização, a organização e coordenação do trabalho docente, de modo que a previsão das ações docentes possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e evite a improvisação e a rotina. Exatamente, né? O planejamento ele vem justamente evitar essas questões de improvisação. Então, aqui 1, 2, 3 estão certas. 4, estabelecer objetivos, conteúdos e métodos, afastando-se das exigências postas pela realidade social. Ó, aqui esse item já está incorreto, né? Porque acaba que o planejamento, ele não se afasta das exigências dessa realidade social, tá? Do nível de preparo e as condições socioculturais e individuais do aluno, a fim de garantir a neutralidade da ação pedagógica, né? A ação pedagógica, ela não deve ser neutra. Então, esse item está incorreto. 5, assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente, uma vez que torna possível interrelacionar num plano os elementos que compõem o processo de ensino, os objetivos, para que ensinar, os conteúdos, o que ensinar, os alunos e suas possibilidades, a quem ensinar, os métodos e as técnicas, como ensinar, e a avaliação que está intimamente relacionada aos demais. Certíssimo, né? Então, o nosso gabarito será 1, 2, 3 e 5, né? Então, são corretos, letra E, tá? Letra E tá falando aqui, ó, 1, 2, 3 e 5 apenas, tá? 9, agora nós vamos falar sobre o planejamento de ensino, tá? Planejamento de ensino. A, processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar, né? Essa dinâmica da ação escolar está ligada mais ao planejamento curricular, né? Quando a gente fala dinâmica da ação escolar, parece que a gente está falando aí de todos aqueles assuntos que serão relativos às ações pedagógicas, né? Então, esse item aqui estará incorreto. B, é um planejamento de maior abrangência? Não, porque o de maior abrangência é o planejamento educacional, tá? Esse é o de maior abrangência. C, processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constantes interações entre professores e alunos e entre os próprios alunos. Quando a gente fala de planejamento de ensino, né, dentro do planejamento de ensino está o planejamento de aula, né, o plano de aula. E o plano de aula, ele vem falar justamente sobre essa relação, dessa interação entre professor e aluno, né? Então, essa questão aqui, ela vai estar correta. D, atividade que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. Aqui a gente sabe que é o planejamento escolar, né? O planejamento escolar está ligado ao PPP da escola, então não é ao planejamento de ensino. Então, o nosso gabarito será
Letra C de casa. 10. Segundo Danilo Gandin, as dimensões do planejamento participativo de uma instituição educativa são as seguintes, tá? Gandin, ele é um autor que fala sobre o planejamento participativo, tá? E ele fala que a atividade educativa, ela tem 3 dimensões. Quais são essas dimensões, professor? O marco referencial, tá? O diagnóstico e a programação. Dentro do marco referencial, a gente estabelece aí os nossos sonhos, né? Para onde a gente quer ir. Aí já no diagnóstico, já vai acontecer aí essa intermediação, né, entre o que a gente quer e o que a gente pode conseguir, né? E a programação é a efetivação desse planejamento participativo aí. Então, a 10, né, será a letra D, o nosso gabarito. Porque dentro do planejamento participativo, Gandin, ele vai identificar aí essas 3 dimensões. Professor, isso cai em prova, né? Cai. Geralmente, em questões de múltipla escolha, cai, tá? De certo e errado, não cai muito, mas em questões de múltipla escolha, sim, tá bem? Então, o nosso gabarito e vamos ao nosso próximo item, né, que é a educação inclusiva. É o meu xodó, porque eu atuo na educação inclusiva há 10 anos que eu atuo com ensino especial. Hoje eu sou pedagogo institucional, né, mas eu acabo trabalhando aí com as questões de educação inclusiva. Eu gosto muito desse assunto. Pessoal, tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês não estão participando muito? Mas é porque o grupo está pequeno também, né, hoje. A Cristiane colocou, qual é o planejamento da letra D da questão 5? Deixa eu olhar aqui. Só um minutinho. É 5, letra D. Tá. Planejamento educacional é a organização da dinâmica escolar. Aqui a gente está falando do planejamento curricular, tá? Então, vamos agora à educação inclusiva. Valeu, Cristiane. Bom, educação inclusiva. 1. O conceito de educação inclusiva surgiu a partir de 1994, com a... Professor, Oi. a questão desse bloco que o senhor acabou de fazer a correção, o gabarito está como certo, e o senhor colocou para a gente como errado. Aonde? Dessas que você acabou de corrigir, a questão 1, a primeira. Ah, questão 1? Isso. Deixa eu olhar aqui. Questão 1 é uma perspectiva transformadora. O planejamento deve refletir um conjunto de ações coordenadas entre si, buscando garantir o alcance de resultados certos, previsíveis e imutáveis. Modifiquem o gabarito, tá? Porque essa questão não tem, ela está errada, não tem como ela estar certa, tá? Porque o planejamento, ele é mutável, ele não é imutável, tá bom? Aí pode fazer essa alteração aí. Vocês identificaram mais alguma questão? Não? Então, vamos para o próximo assunto. Vou até mudar aqui, porque aí eu tenho que passar para a Andréia, porque quem fez esse material foi a professora Andréia. Vamos lá, então, sobre a educação inclusiva, né? O conceito de educação inclusiva surgiu a partir de 1994, com a Declaração de Salamanca. A ideia da educação inclusiva é que as crianças com necessidades educativas especiais sejam incluídas em
quaisquer escolas de ensino regular. Aqui, eu provavelmente eu sei que essa questão já está certa, que a Declaração de Salamanca, ela fala muito sobre essa questão de inclusão do aluno na escola regular, né? Mas, claro, dando todo o suporte. B, apenas em institutos de atendimento especiais? Não, porque aqui a gente está excluindo. Somente escolas específicas para crianças com deficiência? Também não, exclusão. Quaisquer unidades de atendimento para educação especial? Mais uma vez, excluindo, segregando, né? Quaisquer escolas de educação especial? Também não, né? Porque aqui a gente está segregando. Então, letra A, tá? 2. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ao longo de todo o processo de escolarização, o atendimento educacional especializado em uma perspectiva inclusiva deve estar articulado com a instituição especializada que o aluno frequentar? Não, né? O AEE, ele acontece dentro do ensino regular, né? Então, ele não é articulado com uma instituição especializada. Ele é articulado com a própria instituição regular, né? Então, esse item vai estar incorreto. B, o AEE tem que estar articulado à proposta pedagógica do ensino comum. Aqui eu já sei que esse item provavelmente está certo. Vamos lá. C, deve estar articulado ao diagnóstico da equipe multidisciplinar? Não, né? Até porque não cabe a equipe multidisciplinar aí realizar, dentro da escola, realizar diagnósticos. Quem faz diagnóstico é o médico, tá? D, deve estar articulada às questões específicas da deficiência apresentada pelo aluno, restringiu demais, né, limitou demais esse aluno. Deve estar articulada às definições da família, né, o que a gente define enquanto família. Então, nosso gabarito é a letra B. O AEE, ele deve estar articulado à proposta pedagógica do ensino comum, porque o atendimento educacional especializado, ele acontece dentro da escola regular, né, dentro do ensino comum. Então, a 2, letra B. 3. Sobre a educação inclusiva nas escolas, assinale a alternativa correta. Então, só tem uma alternativa correta aí. 3. A escola inclusiva é aquela que garante a qualidade do ensino educacional a cada um de seus alunos. Perfeito. Reconhecendo e respeitando a diversidade, perfeito, e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades, né? Perfeito. Para mim, o item está correto, mas como é a letra A, né? Vamos ler as demais aí. B. A escola somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver direcionada para tratar os alunos de forma indiferente. Nossa, né? A gente não quer tratar os alunos aí de forma indiferente, ainda mais numa perspectiva inclusiva. C. A escola é aquela que garante a preferência no ensino educacional aos alunos destaque. Então, eu tenho que dar preferência ao aluno destaque, né, na escola inclusiva, tratando todos de forma genérica, sem haver necessidade de tratamento, o item está todo incorreto. D. Em toda escola inclusiva, o aluno está sujeito à segregação. Opa, se a escola é inclusiva, né, o aluno não tem que estar sujeito à segregação. Né? Então, esse item aqui já está incorreto, de modo a garantir a sua caminhada no processo de aprendizagem e de construção das competências necessárias para o exercício do pleno da cidadania? Não, né? Se esse aluno está sujeito à segregação, ele não está exercendo esse exercício pleno da cidadania, ao contrário, né? Então, esse item está
Incorreto. Então, opa, só é até a D. Então, a 3, o nosso gabarito é a letra A, né? A letra A foi a que evidenciou aí uma escola inclusiva. 4. Na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial é. Então, vamos lá. O que a educação especial é? Uma modalidade de educação escolar oferecida, né? Então, a educação especial é uma modalidade? Sim. É uma modalidade preferencial, oferecida, né? Preferencialmente na rede regular de ensino? Sim, né? Para educandos portadores de necessidades especiais. Esse finalzinho eu não gostei, porque hoje, quando a gente se fala em educação inclusiva, a gente não fala mais portadores de necessidades especiais. A gente fala pessoas com deficiência, né? Por quê? Porque quando você porta algo, né, você pode também não portar. E no caso de uma pessoa com deficiência, ela tem essa possibilidade de ora estar portando e ora não estar portando, né? Não tem. Então, esse item aqui, para mim, eu não marcaria já ele. Vamos ler as demais. B. Uma modalidade que deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação a fim de integrar os alunos com deficiência na comunidade? Não, né? Não é na maneira que for possível e muito menos integrar. A gente tem que incluir. Há uma diferença aí entre esses conceitos de integração e inclusão. C. A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, perfeito, etapas e modalidades, perfeito. Realiza o atendimento educacional especializado, ótimo. Disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Para mim, essa questão, ela já é a correta, tá? Vamos ler as demais aí. D, especifica para atender, não, específica, desculpa, para atender crianças e jovens que apresentem deficiências físicas ou mentais, ou que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados. A educação especial vai englobar mais gente aí, não só crianças, jovens, né, com deficiência física. Específica para crianças e jovens com deficiência que possuam condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Também está incorreta. Então, o nosso gabarito dessa questão 4 é a letra C, né? Ela está bem mais completinha, ela fala que o ensino especial, ela passa por todos os níveis, por ser uma modalidade, ela é realizada por meio do AEE, esse atendimento educacional especializado, ele vai ser um serviço, né? Ele terá recursos próprios, orientará os alunos e professores, né, que estão em turmas comuns do ensino regular. Então, letra C aí é a correta. 5. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de necessidades educativas especiais requerem atenção especial. Essa questão é de 2014, então ela está bem desatualizada, né? E a gente não usa mais esse termo portador aí. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação às pessoas com deficiência de todo e qualquer tipo de deficiência como parte integrante do sistema educativo. Sendo assim, sobre a educação inclusiva, é correto afirmar: A. A educação inclusiva tem como prioridade a prática pedagógica tradicional? Claro que não, né? Então, aqui a gente já sabe que está incorreto. B.
A educação inclusiva reconhece que todas as escolas e sistemas de educação precisam mudar no sentido de encontrar respostas para as necessidades individuais de todos os educandos, com ou sem dificuldades. Para mim, esse item ele já está correto, mas vamos ler aí as demais. A educação inclusiva é aquela que mantém os educandos em escolas especiais? Ao contrário, né? A educação inclusiva nos diz que esse público, né, ele deve ser preferencialmente atendido no ensino regular, não em escolas especiais. D. A educação inclusiva reconhece que todas as escolas e sistemas de educação precisam mudar no sentido de incluir avaliações padronizadas, propondo um currículo de base tradicional. O item está todo errado, né? Então, nossa questão correta aqui é a letra B de bola, né? 6. Uma educação inclusiva tem por meta A. Promover a cidadania plena, sim, né? Um dos objetivos da educação inclusiva é promover a cidadania, no que ela comporta em direito e responsabilidade. Aqui eu acredito que essa questão já seja correta, né? Mas vamos ler as demais. A educação inclusiva tem por meta colaborar com os outros, ainda que isso implique uma educação de pior qualidade. Opa, claro que não, né? Dentro da educação inclusiva também tem que haver qualidade. A educação inclusiva tem por meta vencer o preconceito que impede a produção de artefatos centrais ao aprender. Educação inclusiva não está falando de artefatos, né? Então, questão incorreta. D. Tomar decisões que favoreçam os indivíduos em detrimento da coletividade, em prejuízo da coletividade, não. Tem que se pensar na coletividade também. Adotar a perspectiva individual, hoje dominante na grande maioria dos países. Perspectiva que é coletiva. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de um direito de todos. Então, não é uma perspectiva individual, né? Então, a 6, a letra A, é a nossa resposta. 7. O público-alvo da educação especial, definido pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, são aqueles que apresentam um diagnóstico de esquizofrenia, não, TGD, que é o transtorno global do desenvolvimento, sim, altas habilidades de superdotação, sim, né? Só a esquizofrenia que está errada, os outros estão corretos. B, deficiência, sim. Transtorno de ansiedade, não. Altas habilidades de superdotação, sim. C, deficiência, sim. TGD, que é o transtorno global do desenvolvimento, sim. E altas habilidades ou superdotação. Perfeito, né? O público-alvo da educação especial, né, é justamente esse. É os alunos com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento e com altas habilidades e ou superdotação. Então, 7, letra C de casa. 8. A educação inclusiva tem suas bases firmadas no princípio da inclusão, né? Para o qual as escolas de educação infantil devem priorizar o atendimento às pessoas com deficiência e altas habilidades, né? Não é objetivo das escolas de educação infantil fazer essa priorização, e além do mais, está faltando aí as pessoas com TGD, né? Os alunos com TGD, então o item está incorreto. B. As escolas devem acomodar todas as crianças, independente das condições físicas, intelectuais, emocionais
e sociais e linguísticas. Então, ó, as escolas devem atender todas as crianças, né, independente das suas condições físicas, intelectuais, emocionais, sociais e linguísticas. Perfeito, né? Esse item aqui é o item correto. C. As escolas devem selecionar, não, né? Falou em educação inclusiva e falou em selecionar, a gente já sabe que está errado. Para atender crianças em turmas específicas, piorou. D. A inclusão diz respeito especificamente às crianças que possuem algum tipo de deficiência. Não, né? Engloba aí também os alunos com TGD e os alunos com altas habilidades ou superdotação. Todas as crianças nascem com as mesmas condições e cabe à escola desenvolvê-las de forma homogênea, né? A gente não quer desenvolver as pessoas de forma homogênea, iguais, né? E as crianças não nascem também todas com as mesmas condições, né? Então, a resposta da 8 será letra B de bola. 9. A Declaração de Salamanca é um documento internacional que apresenta proposições sobre propostas de educação e direitos humanos. Olha só, a Declaração de Salamanca, ela vai falar sobre a educação inclusiva, tá? E aí a gente já até fez uma questão sobre isso. A Declaração de Salamanca, ela enfatiza muito que o aluno com deficiência, né, por exemplo, ele precisa ser incluído nas escolas regulares, tá bom? Então, o item que fala sobre a inclusão, aqui, né, é a letra D. Então, o gabarito da 9 será a letra D, porque a Declaração de Salamanca é um documento que vem falar sobre as perspectivas para uma educação inclusiva, tá bom? Então, a 9 será letra D de dado. E 10, quanto à educação inclusiva, estaria correto afirmar, exceto, né? Então, apenas uma aí está errada. A educação inclusiva requer mudanças de antigos para novos paradigmas, e é a partir da compreensão de inúmeros aspectos ligados aos conceitos de igualdade e diferença é que se pode investir em seres humanos melhores e mais fraternos, né? Certinho. Quando a gente fala aí de mudança de posturas, de novos paradigmas, né? A gente precisa pensar nesses conceitos de igualdade, diferença, buscando, né, o desenvolvimento de seres humanos melhores, mais fraternos. B. Nesse modelo de educação, é preciso criar alternativas técnico-pedagógicas, psicopedagógicas e sociais, que possam contribuir para o processo de aprendizagem de todas as crianças, né? Esse item aqui também está correto. Dentro da educação inclusiva, é necessário criar alternativas diferenciadas aí. C. Na educação inclusiva, não se espera que a escola se integre ao aluno, mas que este se transforme de maneira a se inserir na escola. Opa, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente precisa pensar o seguinte: não é o aluno que precisa se adaptar à escola, é a escola que precisa se adaptar ao aluno, né? Esse item está dizendo o contrário. Então, esse item aqui é o incorreto. D. O conceito de educação inclusiva se refere ao acesso à escola de todos os alunos, indistintamente, independentemente do fato de apresentarem dificuldades ou deficiências. Então, esse item aqui também está correto. Então, nossa alternativa incorreta, que era o que ele estava pedindo, é a letra C de casa, tá bom? E aqui segue o gabarito. Tá bom, antes de entrar no próximo item, deixa eu só olhar aqui. Ah,
o chat, tá? Cristiane colocou assim, a letra E invalida a questão. Pois é, eu estava olhando, estava percebendo isso, né, Cristiane? Porque a letra E fala nenhuma das alternativas, né? Sendo que nós temos uma alternativa que está incorreta. Isso caberia recurso. Não sei se essa questão teve recurso aí, tá? Vamos para o próximo assunto, que é PPP, um assunto muito cobrado em prova também. Vamos lá. 1. A construção do projeto político-pedagógico somente se dá na perspectiva da gestão democrática participativa? A gente já sabe que essa questão está errada, porque nem todo PPP ele se caracteriza numa perspectiva democrática, né? E norteia-se por pressupostos especificamente sociológicos e metodológicos? Também não, né? Cadê os aspectos políticos, né? Pedagógicos. O PPP não é um projeto político e pedagógico, né? Então, esse item aqui está incorreto. 2. A instituição escolar se insere no sistema da administração pública, entendendo que a organização e a gestão da escola primam pelo bom funcionamento. Pesquisas nesse âmbito apontam características organizacionais que contribuem para que a escola alcance os objetivos educacionais diferenciadas no seu PPP. Sobre essas características, para uma boa organização e gestão escolar, analise as afirmativas a seguir. A escola, né? A escola precisa ter professores competentes, que realizem seu trabalho comprometido com o sucesso da aprendizagem dos alunos. De fato, né? A escola ela precisa ter professores, profissionais competentes, com o objetivo do sucesso da aprendizagem dos alunos. Tem que estar correto. 2. A disponibilidade para aceitar mudanças e inovações e uma postura autoritária? Não, né? Dentro da gestão democrática, a gente não quer uma postura autoritária. Então, o item 2 está errado. 3. Na instituição escolar, precisa existir um projeto político-pedagógico que indique os objetivos, as metas e os caminhos a serem seguidos de forma clara e de acordo com a realidade. Perfeito, né? 4. Precisa existir na escola uma atitude de respeito e colaboração entre os profissionais envolvidos. Perfeito também. 5. A escola precisa ter condições físicas e recursos didáticos suficientes e adequados, de forma a assegurar um processo de ensino e aprendizagem de qualidade, complementando todos os aspectos de uma boa educação, né? Então, esse item aqui também está incorreto. A única alternativa que está incorreta, né, é a 2, né? Então, o nosso gabarito aqui será a letra B de bola, né? A B vai contemplar aí essas características. Então, vamos à próxima questão. 3. Conceber as relações do planejamento educativo com o planejamento, com o PPP da instituição, requer que excluamos a seguinte consideração, né? Então, ele quer um item aí que está em desacordo com um planejamento hoje educativo como o PPP, né? Então, vamos lá. A. Cada atividade pode ser apresentada às crianças, sob a forma de convite à realização, né? Sim, quando a gente pode realizar aí um convite a essas crianças, né? Para a gente realizar a constituição desse PPP. B. Todo planejamento docente tem alicerces numa teoria, esteja ela clara ou não, né, de forma explícita ou implícita, para a professora ou para o professor. De fato, né? Essa teoria, ela nem sempre vai ser
revelada, às vezes ela acontece aí de forma não clara. C. O cerne do processo de planejamento é tecer uma carta de intenções sustentada num processo de reflexão que fundamenta as escolhas educativas diariamente, né? Certinho também. D. Articulada com a proposta pedagógica da escola, a carta de intenções fundamenta o trabalho proposto diariamente às crianças. Também está correto. E elaborar o planejamento requer concebê-lo como peça rígida. Opa, né? O PPP, o planejamento, ele é flexível, né? Em geral, abandonado ao longo do processo educativo e não pode ser abandonado, né? Essa flexibilidade não pode ser abandonada aí. Então, o nosso item que está em desacordo, né, com o PPP é a letra E. 4. O PPP, discutido coletivamente, representa a identidade institucional da escola. No PPP, as referências e a missão da escola na sociedade são discutidas, né? Quando a gente fala de referências e missão de uma escola, né? A gente está falando o que nós queremos alcançar, tá? Quando a gente fala o que a gente quer alcançar, numa perspectiva das referências e da missão, a gente está falando, né, do marco referencial. Então, o marco referencial do PPP será aquele quando a gente discute, né, as referências e a missão da escola, né, aonde a gente quer chegar, o que que a gente quer alcançar, né, isso está dentro do marco referencial, nosso ponto de partida aí, né, essa referência, essa missão. Então, a 4 será a letra B de bola. 5. A construção do PPP pode constituir-se num dos mais importantes instrumentos da gestão democrática da escola. Para que o PPP seja bem sucedido, existem algumas condições facilitadoras, exceto, né, tem só uma questão aqui que não é facilitador. Vamos lá. A. Comunicação eficiente. Comunicação tem que ser eficiente dentro de um PPP, né? Só que aqui ele continua, um projeto deve ser infactível. Infactível significa impraticável, né? Então, esse projeto ele tem que ser impraticado, né? Aqui a gente já sabe que o item está incorreto. E ter seu enunciado claramente compreendido. Essa questão do enunciado, sim, né? Tem que ser compreendido. Mas infactível, ou seja, impraticável, aí não, né? Então, nosso item incorreto já é a letra A. B. Adesão voluntária e consciente ao projeto, importância da participação e corresponsabilização de todos. Ok. C. Suporte institucional e financeiro, vontade política, pleno conhecimento de todos, em especial dos dirigentes e recursos financeiros definidos. Também está correto. Controle, acompanhamento e avaliação do projeto. Todos precisam estar envolvidos e a corresponsabilização é um fator decisivo. Perfeito. Um bom referencial teórico, necessário à definição dos conceitos e à orientação política do projeto, né? A gente precisa saber quais teóricos, né? Qual é a teoria que está por trás desse PPP. Então, o item também está correto. Então, a letra A, né, é o nosso item correto. Essa compreensão, né, impraticável, algo que é impraticável, não é uma condição facilitadora. 6.
considerando a importância da participação do professor na elaboração do projeto político-pedagógico, assinale a alternativa correta. A. É no espaço concreto de cada escola que se desenvolve a verdadeira formação, levando-se sempre em conta os problemas pedagógicos ou educativos. Hipotéticos e abstratos, aí não, né? Os problemas têm que ser reais, não hipotéticos e abstratos. B. Universidades e especialistas são espectadores no plano teórico e metodológico. Gente, quando a gente fala de elaboração do PPP, nós estamos falando da participação do coletivo daquela escola. A gente não está falando de pessoas alheias, né, àquela escola. Então, aqui o item ele já está incorreto, tá bom? C. A formação deve ocorrer do início ao final do exercício profissional. Para que isso ocorra de fato, acredita-se que o interior da escola seja o melhor contexto para o avanço da docência, né? Essa questão aqui, ela vai de encontro, tá? Com essa questão do PPP. Vamos ler as demais aí para a gente ver, né, se tem uma outra questão que deixa a gente na dúvida. D. É impossível ocorrer a formação dos professores na própria escola. Opa, né? Claro que é possível, a coordenação pedagógica ela serve justamente para isso. Então, item incorreto. A formação continuada pode promover mudanças no discurso profissional, porém, não deve substituir a reprodução de modelos didáticos pela reflexão sobre a atividade cotidiana desenvolvida na sala de aula. Aqui a gente não está a questão está falando que não pode substituir a reprodução de modelos didáticos pela reflexão, ao contrário, a gente tem que substituir essa reprodução, né? Pensando sempre na reflexão das atividades que acontecem em sala de aula. Então, a letra D, desculpa, a letra C, né? É a nossa resposta correta. Da 6, letra C de casa. 7. Sobre o PPP, considere as afirmativas a seguir. O PPP é um plano ilustrativo da instituição. Aqui eu já não gostei desse início, né? O plano ilustrativo, porque o PPP ele é um plano concreto da instituição. Ele não é ilustrativo, ele é algo concreto, né? Vamos ler o resto. Pode ser entendido como a sistematização definitiva e inalterável? Não, né? O PPP, ele é flexível, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa de que se quer realizar. Esse item está incorreto. 2. É um instrumento teórico-pedagógico para a intervenção e mudança da realidade. Perfeito. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição no processo de transformação. Item 2, correto. 3. É um planejamento que prevê ações a longo prazo, intervindo indiretamente na prática pedagógica diária. Por mais que o PPP ele prevê ações a longo prazo, ele acaba influenciando na prática pedagógica diária, tá? Visto que o PPP, devido à sua complexidade, não possui como objetivo ações a curto prazo, tá? O PPP, ele pode contemplar tanto objetivos de longo prazo quanto a curto prazo, tá? E ele vai influenciar na prática pedagógica diária, porque digamos que a base pedagógica que
que dá fundamento, né, dentro desse PPP, seja uma pedagogia tradicional, as conduções que ocorrem na prática pedagógica diária também serão de base tradicional, né? Então, ele pode influenciar, sim. 4. É um processo permanente de reflexão e discussão sobre os problemas da escola, possibilitando a vivência democrática, já que conta com a participação de todos os membros da comunidade escolar. Certíssimo. Então, vamos assinalar agora a alternativa correta, né? A alternativa correta será, deixa eu só olhar aqui, 2 e 4. Letra E de escola. 8. Acerca do PPP, né? Julgue o item subsequente. Devido ao fato de a escola ser uma instituição social, são os princípios e valores da sociedade que determinam o seu PPP, né? Questão errada. O PPP, ele é um documento feito pelos próprios atores da instituição, tá? Então, não são os princípios e valores da sociedade que vão determinar aí esse PPP, né? São os princípios e valores da própria instituição escolar, né? Que vai determinar a base teórico-metodológica desse PPP. Então, o item estará incorreto. 9. Acerca do PPP, julgue o item. Compete ao Ministério da Educação e às secretarias estaduais e municipais de educação definir os objetivos e os projetos a serem estabelecidos no PPP? Não, né? Quem define as ações, os objetivos, os projetos, são os próprios sujeitos da instituição. Não cabe ao Ministério da Educação e à Secretaria de Educação definir esses objetivos e esses projetos, tá bom? Então, essa questão aqui estará incorreta. Vamos lá fazer a 10, né? 10. Para Veiga, Veiga é uma teórica muito cobrada, e uma Passos Veiga, né? É uma estudiosa muito cobrada quando o assunto é projeto político-pedagógico. Tá? Então, vamos lá realizar essa questão. A abordagem do PPP, como organização do trabalho da escola como um todo, está fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática pública e gratuita. Nesse sentido, associe os princípios norteadores do PPP propostos pela autora com a descrição abaixo. Ilma Passos Veiga, ela fala que o PPP, ele tem 5 princípios aí. É o princípio da igualdade, da qualidade, da gestão democrática, da liberdade e da valorização do magistério. E aí essa questão, ela quer que você associe, né, o conceito a esse princípio, ao princípio, tá bom? Então vamos lá. O primeiro aí, exige a compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica. Ela visa romper com a separação entre concepção e execução. Aqui eu já achei uma expressão que vai me direcionar a um princípio. Veja só, quando a gente quer superar, né, essa questão de quem vai conceber, quem vai executar o PPP, né, ó, quem vai pensá-lo, quem vai fazê-lo, né, entre a teoria e prática, eu já estou falando de uma gestão democrática, porque só através da gestão democrática que eu vou conseguir romper essa separação entre quem concebe e executa, quem pensa e quem faz, tá? Então, aqui, a primeira será gestão democrática. Vou colocar aqui 3. Então, vamos analisar aí o próximo item. É um princípio central na discussão do PPP. Veiga, ela fala que o princípio central
né, dessa discussão da realização do PPP é a valorização do magistério. Então, caso a sua questão, né, fale sobre aspecto central, princípio central do PPP, ele está falando da valorização do magistério. Então, aqui eu vou colocar o item 5. Aqui a gente já vai até achar nosso gabarito, né? Começou com 3, depois foi para 5. Ó, aqui eu já sei que é a letra D, né? Mas vamos fazendo aí as demais. Não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. Quando eu falo que não pode ser privilégio, eu estou falando da qualidade. A qualidade do ensino, ele não pode ser privilégios de minorias, né, econômicas e sociais, aquele pessoal que tem mais grana. O desafio que se coloca ao projeto político-pedagógico da escola é o de propiciá-la para todos. Sua busca implica duas dimensões indissociáveis, a qualidade formal ou técnica e política. Qual que é o item? 2, né? 2 fala sobre a qualidade aqui. Próximo, condições para acesso e permanência na escola. Aqui é só eu lembrar de igualdade de condições para acesso e permanência na escola. No ponto de chegada deve ser garantida pela mediação da escola. Então, aqui vai ser o item 1. E o último, né, nosso próximo item aí, ele vai falar sobre a liberdade, né? Remete-nos para as regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos, né, ó. Além de regras, eu também preciso falar de liberdade, né, da ação educativa, sem posições externas, tá bom? Então, aqui será a liberdade, então, o nosso gabarito, de fato, será a letra D de dado. Já chegamos ao fim desse conteúdo, né? Então, gabarito para vocês. Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo? Se estiver tranquilo, coloquem um joinha. A gente está quase terminando aí. Sim. Que bom, que bom. Então, vamos lá. Eu acho que esse é o último. Acho que esse é nosso último conteúdo, que é tendências pedagógicas, que é o assunto que vocês mais gostam, né? Professor, qual é a resposta dessa última aí, de igualdade, liberdade? Ficou que letra? Ficou letra D, de dado. Tá, obrigada. Por nada. Vamos lá. Então, agora partindo para as tendências pedagógicas, outro assunto bastante cobrado, questão 1. Tendências pedagógicas no cenário brasileiro indica a alternativa. Tendências pedagógicas no cenário brasileiro. Indica a alternativa que preenche as corretas e, respectivamente, as lacunas, né? Aí começa assim: na tendência tal, 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 o professor é figura central. Professor é figura central? Tradicional. Tendência tradicional, tá? Dentro da tendência tradicional, o professor, ele é a figura central. Aqui eu já elimino a C e a D. Vamos ler as demais. Já a tendência tal, 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 caracteriza-se por centralizar no aluno. Quando eu falo de centralizar o aluno, aí eu posso estar falando tanto da renovada progressivista quanto da renovada não diretiva, tá? E aí ele continua: considerado como ser ativo e curioso, valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social, tá? Nesta, o ato de aprender se torna uma atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem. Aqui falou termos, né, ó, autodescoberta, autoaprendizagem, são termos da não diretiva,
porque há uma não diretividade do ensino. Então, o aluno, ele vai percorrer aí a sua aprendizagem, tá? Então, aqui eu já sei que o gabarito será a letra B. Aí ele continua. A tendência tal, tal, tal é um método centrado no aluno, e a escola tem um papel de formadoras de atitudes. Opa, não, desculpa, errei aqui. Preocupando-se mais com a parte psicológica do que com o social. Não, aqui é a não diretiva, né? Então, o nosso gabarito, na verdade, será. Ixi, não tem a alternativa correta nessa questão, né? Porque aqui é renovadora progressivista, e tá renovadora progressista, ainda está escrito errado, e E aqui está renovadora não diretiva, tá? Mas essa questão de se preocupar mais com os aspectos psicológicos do que pedagógicos é da não diretiva, tá bom? Então, essa questão aqui, provavelmente, ela foi anulada, porque não tem alternativa correta. Vocês conseguiram compreender? Deixa eu ver aqui no chat. Se vocês conseguiram entender, deem um joinha ou coloquem aqui. Cadê a participação de vocês? Vocês conseguiram entender o que aconteceu nessa questão? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. Ó, aí aqui, a Luciana colocou sim, Cristiane acho que foi anulada. Provavelmente essa questão foi anulada, gente, porque não tem item correto, tá? Esse finalzinho aqui vai ser da não diretiva, tá? E, Professor, oi, então são duas não diretivas? não, é A, o seguinte, a segunda é. Ah, não, olha só. A primeira vai ser progressivista, porque quando a gente fala dessa questão aqui, ó, experimental, né? ah, Método sim. de descoberta também é realizado na não diretiva, mas estudo do meio natural e social é da progressivista. Então ele está mais de acordo com a progressivista. Aí o que faz a próxima ser a não diretiva é porque ele finaliza aqui, ó, preocupa-se mais com a parte psicológica do que com a social e pedagógica. Isso é característica da não diretiva. Aí seria a letra A, só que a letra É, A está escrito renovadora progressista, ainda está escrito errada. mas eu acho que eles engoliram o S só, não? Porque é progressivista, né? Mas aí vai ser progressivista. É, né? Essa, Progressista. essa questão Hum, aqui, provavelmente, ela foi anulada. Então, desconsiderem ela, tá bom? Tá ok. Obrigada. Nada, vamos lá, próximo. 2. Para a tendência pedagógica liberal renovada não diretiva, é relevante que na relação pedagógica o professor seja um facilitador da aprendizagem, capaz de aceitar o aluno em sua totalidade, né? Essa questão aí, ela vai estar corretíssima, porque quando a gente fala da tendência pedagógica liberal renovada não diretiva, né, que tem aí como figura Carl Rogers, a gente está falando de uma relação de professor e aluno, onde ele será um facilitador, né? E ele aceita o aluno em sua totalidade, né, de forma integral. Então, a 2 estará correta. Bom? 3. Libânio divide as tendências pedagógicas em dois grupos, que é a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. No primeiro grupo, que é a pedagogia, né, liberal, as vertentes que concebem a educação como, né,
primeiro grupo, estão as vertentes que concebem a educação como. Ó, lá dentro da pedagogia liberal, né, a gente visa a conservação da sociedade, tá? E aí há um otimismo pedagógico, né, que a gente fala, onde a educação será a salvadora de tudo. Então, vamos procurar o item que fala sobre isso aí. Então, lá, instrumento de prevenção e de correção de desvios, né? Aqui já está muito próximo do que eu acabei de falar. Vamos analisar aí as demais. B, responsável pelo caráter essencialmente político? Não. Valorizando a experiência como fundamento da relação pedagógica? Também não, tá? Pedagogia liberal, ela não tem esse caráter, esse viés político aí, né, da educação de forma essencial e nem é valorizada as experiências. C, uma forma de resistência contra o Estado? Piorou, né? É uma pedagogia que visa a conservação, né, e não questiona, né, o Estado. D, instrumento de construção e sistematização de um saber que terá ressonância na vida dos alunos, no sentido de favorecer mudanças, ou seja, de haver transformação, também não. Quem vê transformação, mudança, são as pedagogias progressistas, tá bom? Ação que visa a interação entre meio cultural, social e natural e o educando, sendo um professor mediador? Não. Quando a gente fala de interação, mediação, a gente está falando de uma pedagogia progressista. Então, o nosso item que está em acordo com a pedagogia liberal, de fato, é a letra A, tá bom? Vamos lá, A4. A4, ela vem falar sobre a pedagogia e histórico-crítica. Considerando a pedagogia histórico-crítico-social dos conteúdos, ou histórico-crítica, né, tendência esta que começou a partir das teorias críticos reprodutivistas, ou seja, da escola como reprodutora das desigualdades sociais, analisa. 1. Valoriza o conteúdo científico e racional, em oposição aos conteúdos dogmáticos e místicos da escola oficial e da escola religiosas. Interessa-se mais pela forma de apreensão dos conteúdos. Tá? Esse item aqui, ele não está de acordo com a pedagogia histórico-crítica, tá? Porque ele está fechando muito a casinha desses conteúdos para uma abordagem mais tradicional. Quando a gente fala dos conteúdos dentro da pedagogia histórico-crítica, a gente tem que pensar que esses conteúdos, eles não devem ser descontextualizados, desconectados de uma realidade. Eles precisam partir sempre de uma prática, né? Então, não há uma valorização de conteúdos científicos, né, e racionais. E também na literatura não há essa oposição a conteúdos de dogmas místicos, né? Então, esse item aqui, para mim, ele está incorreto. 2. Tem uma postura anti-autoritária, propõe a abolição do sistema punitivo de notas, exame e frequência. Isso também não está de acordo com a pedagogia histórico-crítica, tá? Utilizam trabalhos individuais e coletivos, aulas expositivas, métodos de estudo em grupo. Aí esses exemplos, né, até podem fazer parte, mas esse né, propõe a abolição do sistema de notas, exames, frequências, não é algo que é postulado por Saviani, que é quem dissertou sobre a pedagogia histórico-crítica, tá? 3. A escola não é um único segmento da sociedade responsável pelo processo de ampliação da conscientização política do cidadão. Perfeito. Ocorre também na prática social ampla e concreta do cidadão.
né? Saviani, ele vem falar que a gente sempre deve partir de uma prática social, né? Quando a gente vai falar aí da conscientização dos cidadãos. Então, o item está correto. 4. Preocupa-se com, olha só, preocupa-se com os conteúdos culturais universais. Agora sim, né? Aqui estava falando valoriza, né? Não é uma valorização, é uma preocupação. Ó, preocupação com os conteúdos culturais universais. Esses conteúdos científicos foram gerados por toda a humanidade, mas historicamente tem sido o monopólio de uma minoria que usa como fator de dominação. A gente sabe que os conhecimentos, né, que foram acumulados historicamente, muitas vezes eles são monopolizados aí por grupos com maior fator econômico, né? E quem faz essa crítica, inclusive, é Libânio, né? Lá no seu livro Democratização do Saber. Então, essa questão aqui vai estar correta. 5. Não existe um método didático único, abstrato, capaz de servir a todos os conteúdos. Os métodos devem estar subordinados aos conteúdos, métodos de ensino eficazes que estimulam a atividade e incentivam o aluno. Até aqui está perfeito, tá? De acordo com a pedagogia histórico-crítica. Tem que favorecer o diálogo, o interesse do aluno, né, a sua realidade, e o professor é um mediador da relação pedagógica, um elemento insubstituível. Perfeito. Então, estão corretas apenas as afirmativas, né? 3, 4 e 5. Letra C de casa. Vamos às 5 agora. No quadro a seguir, apresentamos premissas das abordagens teóricos metodológicas do processo de ensino e de aprendizagem. Identifique nas alternativas a qual abordagem, respectivamente, cada premissa está se referindo, né? Deixa eu ver se tem um quadro aqui. Não tem. É para falar sobre as abordagens. Tá. Vamos lá. Letra A. Para que seja um ato de conhecimento, qualquer ação pedagógica deve comprometer constantemente os alunos com a problemática de situações existenciais, ou seja, situações reais. Falou de situação real, nós estamos falando aqui de uma abordagem sociocultural, né? Ligada à pedagogia histórico-crítica. B. Antes de tudo, a aprendizagem depende do estágio de desenvolvimento e se dá no exercício operacional da inteligência. Falou de estágio de desenvolvimento, a gente está falando de Piaget, né? Piaget, ele é cognitivista. Então, vamos lá. Ela só se realiza quando o aluno elabora o seu conhecimento. Então, cognitivista. C. A ênfase é dada às situações de sala de aula, espaço onde os alunos são instruídos e ensinados pelo professor. Olha só, fechou demais aí a caixinha que é a sala de aula, né? E colocou aí ênfase dentro dessa sala. Aqui a gente está falando de uma abordagem tradicional, tá? D. Ensinar consiste em um arranjo e planejamento de contingência de reforço. Falou de contingência, reforço, né? Estímulo-resposta. A gente está falando de uma abordagem comportamentalista, de Skinner, sobre os quais os estudantes aprendem e é de responsabilidade do professor assegurar a aquisição do comportamento, né? Comportamentalismo aí. E ensinar e aprender estão associados aos conceitos básicos, a saber, aprendizagem significativa, autoavaliação, criatividade, autoconfiança e independência. Falou de autoavaliação,
autoconfiança, autorrealização. Aqui a gente está falando de uma abordagem humanista, tá bom? Então vamos lá procurar nosso item correto. Eu coloquei aqui que o primeiro é a abordagem sociocultural, né? Aí eu já elimino a D só. Aí depois eu coloquei B, cognitivista. Aí eu consigo eliminar a C. Opa, fui para longe. Aí C, eu coloquei que era tradicional, né? Então, ó, tradicional, aí comportamentalista e humanista. Já achei o gabarito aqui, letra B de bola, tá? Perfeito. Sigamos. A prática escolar está sujeita a diferentes concepções pedagógicas que delineiam modos de desenvolver metodologias e estratégias de ensino. Cada concepção indica maneiras de compreender as relações entre sujeitos e sociedade, constituindo pressupostos de aprendizagem e posições docentes. Podemos destacar duas tendências pedagógicas que, no decorrer da história da educação, contribuíram para a construção de práticas docentes. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as duas tendências. A gente já sabe aqui que são as liberais e as progressistas. Cuidado, não é progressivista, é progressista, né? Então, nosso gabarito será a letra C, né? Ó, tendência liberal e tendência progressista. Muito fácil, né? Essa questão aqui. 7. Todos têm o direito de aprender, por isso, sua proposta consiste fundamentalmente no planejamento racional da atividade pedagógica, com operacionalização de objetivos, privilegiando as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. O plano pedagógico deve se submeter ao plano administrativo. As características apresentadas estão relacionadas à tendência da educação. Ó, falou de racionalização, né, planejamento, controle, operacionalização de objetivos. O plano pedagógico ele tem que estar submetido primeiro ao plano administrativo. A gente está falando de uma abordagem tecnicista, tá? Cuidado para não confundir com a tradicional. Quem vai falar dessa questão de controle, né, de planejamento, organização, operacionalização de objetivos e essa submissão, né, do pedagógico ao administrativo é a abordagem tecnicista, tá bom? Então, a 7 será a letra A. Acho que pulou aqui, né, das 7 para 9. Próximo item. A vivência grupal na formação de autogestão é um método utilizado pela concepção progressista libertadora? Não. Quem fala da autogestão é a libertária, tá bom? A libertadora, quem fala é Paulo Freire, né? Então, esse item aqui vai estar incorreto. E 10, os pressupostos da antiga Lei 5692/71, que é a nossa antiga LDB, né, foram formulados com base na concepção liberal tecnicista. Perfeito. Sempre que vocês se depararem com essa lei, a 5692/71, que organizou a educação básica nessa época aí, né, vocês vão lembrar da concepção tecnicista, tá bom? Então, chegamos aqui ao nosso gabarito. Ah, finalizou, né? Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tudo ok? Alguém está com alguma dúvida? Não? Cristiane colocou. Desculpe, como ficou a 2? A 2, eu acho que eu vou olhar. Já olhou aqui, ó, 2 ficou certa, né? Ou é a letra C, né? Eu não sei aqui se vai ser múltipla escolha ou... Deixa eu olhar aqui. Ah, tá certo, tá bom? Então,
Pessoal, vou me despedir de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar no meu Instagram lá. Vai ser um prazer responder vocês. Vou passar aí para a professora Andréia, né? Esses probleminhas, esse probleminha que teve no gabarito aí, algumas coisinhas, aquela questão que provavelmente foi anulada, tá certo? E contem comigo aí. Até a próxima, tá bom? Então, boa noite a todos e a todas, e até mais. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Cristiane. Valeu, Terezinha.